Pessoal. Que bom, a Ana também já está entrando aí, o pessoal está entrando. Então vamos iniciar aqui esse projeto novo, né? Um projeto de roda de conversas do Instituto de Coaching Avançado. Oi, Ana. Olá, Tudo acabei de chegar. bom? Coisa boa. Tô Me falando escuta bem? aqui, tô escutando, aham. E tu me escuta? Escuto bem, tá super bom o Ótimo. som. Então, estamos Sim. começando hoje, né, Ana, esse projeto, que é uma roda de conversas proposta aqui pelo Instituto de Coaching, em função de quê? Né? Eu e a Ana estávamos conversando alguns dias atrás e a Ana comentou que estava fazendo 10 anos de formação em coaching. E isso, enfim, né, gerou uma alegria imensa e a gente começou a conversar sobre essa trajetória. E eu estava mesmo agora, antes de começar, perguntando para a Tamara, a Ana fez parte da primeira turma de formação em Porto Alegre, porque a gente antes disso fazia as formações em coaching no interior. E aí foi a primeira turma em Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, agora em março, fecha 10 anos que a gente está com as turmas de formação. E daí surgiu essa ideia, né? Da gente poder estar compartilhando um pouquinho dessa trajetória, dessa caminhada do Instituto de Coaching e dos alunos, né? Que passaram pela formação, das suas histórias. E a gente saber aí, eu tenho contato com praticamente todos, mas poder compartilhar essas histórias, né, Ana? Sim, sim. Eu acredito muito, assim, que é importante a gente transbordar essas coisas que estão bacanas, assim, essas experiências legais que agregam também. E todos nós que passamos pelo ICA, né, tanto na formação quanto no Leader Coach, eu também já tive a oportunidade de participar do Leader Coach, que é um curso já bem mais antigo também, que a formação, inclusive. E é tão bacana, né, o quanto a gente vai se desenvolvendo, mesmo que eu repita o curso, né, no caso do Leader Coach, né, ou no caso da formação, eu particularmente, que fiz a formação de Porto Alegre, essa em 2010. Logo em seguida já me enfiei, né? Fui convidada, meio que me enfiei para ser staff também das turmas seguintes, né? É Não isso sei se aí. tu te lembra, Eu depois nas lembro, duas lembro. seguintes, Aham, aham. e depois de um tempo voltei, então assim, eu nunca saí do ICA, Isso né? aí. Assim, acho que Aham. essa rede que se formou, essa afinidade, como é que se diz, essa confluência de valores, assim, né? Eu me identifiquei muito com a metodologia, mas também com a escola. Ai, Então, que legal. isso faz parte, aí é um prazer, é uma alegria. Hoje eu passei o dia botando stories e fazendo movimento Eu tô me sobre adaptando com isso. esse movimento, então eu não fiz tanto movimento assim. Mas o que é bacana, assim, é poder justamente contar, né, com as habilidades diferentes, com, né, essa composição que a gente tem a oportunidade de fazer, né, com todas as pessoas que Sim, acreditam no mesmo propósito que a gente, né. Então a sim, nossa intenção, né, Ana, aqui é para os próximos em torno aí de 20, talvez 30 minutos, vamos ver como é que vai, né, a gente poder estar falando um pouquinho, né. O nosso primeiro tema aí que a gente está querendo trazer é desmistificando o coaching, né? Eu e a Ana conversamos um pouquinho sobre isso. Então a gente queria aproveitar esse momento. Estou vendo aqui que tem um monte de pessoas queridas aqui entrando para assistir com a gente, para compartilhar com a gente, né? Então isso é muito gostoso, assim, de perceber, né, o engajamento das pessoas, né, esse compartilhar realmente é isso que me move, eu adoro isso, né, então estou bem feliz de sim. poder estar aqui, E né. eu quero dar as boas-vindas para as pessoas todas que estão aqui, tá? A Ângela, agora eu vi que entrou a Marina. A Marina é uma grande apoiadora minha, assim, ela é esposa do Marcelo Silva, que já fez cursos também, assim, na área de desenvolvimento humano, e ela atua com coaching para a educação das Que crianças, né? show, que Coaching legal. aplicado, pais e filhos, né? O foco dela. E outros que estão aqui, André, eu vi que está aqui também vai fazer Uhum. parte da roda de conversa, A Chay e o lá de pessoal está chegando. Bento, sim, a A Liceia Deise, lá, Rosário do a Deise, minha Sul, cliente,
Muito bom, Bacana. gente. Que bacana. Essa é a vantagem desse mundo, desse universo todo, né? Ele tem, então, essas vantagens e ele também traz algumas coisas que fazem a gente refletir. Então, é por isso que a gente quer estar conversando um pouquinho aqui sobre esse universo, né, do coach. O que a gente pensou, né? Como o Instituto de Coaching já tem uma caminhada aí, e eu, né, particularmente comecei nessa caminhada antes ainda, eu sou formada em coaching desde 2003, quando nem se falava em coaching ainda, né? Então a questão era fazer um trabalho diferente, era trazer à tona o que era o coaching e quais eram os benefícios do coaching para que as pessoas pudessem conhecer. Hoje a nossa proposta é assim, é clarificar, porque o desmistificando, né? Porque é clarificar o que a gente entende como coaching aqui, no nosso instituto, no nosso trabalho, né? Na forma como a gente conduz esses processos. Então é um pouquinho mais disso que a gente quer estar conversando hoje à noite, né, aí no decorrer desses minutinhos aí, desses 20 minutos que a gente tem para compartilhar. Então, assim, essa trajetória começou, né, para mim em 2003, quando eu fiz a formação, e eu sempre me preocupei muito em aperfeiçoamento constante, mas um aperfeiçoamento que ia além do aperfeiçoamento profissional. Eu sempre entendi que eu precisava ser uma pessoa melhor na minha área, né? Uma pessoa melhor para ser uma melhor profissional. Para mim, ser uma melhor profissional é uma consequência de ser uma pessoa melhor. Então, é um processo que eu busco comigo constantemente. E nessa trajetória, então, surgiu o Instituto de Coaching e, posteriormente, a formação em coaching, né? Então, a formação também tem toda uma trajetória. Com certeza hoje ela já está muito diferente de como começou, né? Porque é uma caminhada isso tudo. E a gente está sempre agregando recursos novos, buscando formações novas, né, Ana? Porque eu entendo que o mundo muda muito rapidamente. Então, às vezes, mesmo dentro da nossa área, tem conceitos que se renovam. Hoje a neurociência está muito em alta. Então, eu acabei de fazer uma formação em neurociência que eu já vou estar aí agregando, eu já vinha usando esses conceitos, agora com práticas na nossa próxima formação. Então, é um processo constante, né? Constante. E é uma ferramenta, né? Eu acho que vale a gente trazer também essa perspectiva de mundo que a gente está vivendo hoje, né? Eu já ouvi, durante esse tempo, trabalhando com coaching, trabalhando nesse tema, lendo sobre, pessoas que diziam, isso aí é coisa de modinha de agora, porque no meu tempo não tinha. Eu me formei na faculdade, fiz minha carreira e não tinha essas historinhas de coach, né? Eu já ouvi isso, mas talvez você já tenha ouvido também, né? Da fala do senso comum, né? Sim. E o que eu digo e o que eu percebo, né, a partir da minha vivência, né, e dessa convivência que a gente tem contigo e com outros profissionais da área, na verdade, o que está acontecendo hoje é que a gente está num mundo muito diferente desse tempo, né? A gente está vivendo um tempo em que hoje as tecnologias elas estão tomando conta desse universo que a gente está inserido, como é um recurso que a gente tem, mas muitas pessoas estão, inclusive, se perdendo nesses recursos, né? Inclusive, hoje mesmo eu te falava, né, essa coisa de hoje, como eu vejo o mundo hoje? Não sei, eu preciso primeiro sair um pouquinho assim das redes, porque essa coisa do algoritmo que me suga, né, e me deixa numa bolha, só com os interesses aí que eu gosto, né? O algoritmo faz isso com a gente nas redes sociais. Então, a minha visão de mundo, ela precisa ser... Eu preciso dar um passo para trás, primeiro, olhar para a minha vida, né? E, peraí, só um pouquinho. O que é a minha vida? Onde é que eu circulo? Fora da internet? O que eu acredito? Enfim. E isso é uma coisa que o coaching faz com a gente, né? Oportuniza que a gente tenha essa clareza, né? Que a gente possa ampliar o olhar, né? Sobre tudo isso. Né? Então, eu estou fazendo um gancho aí para Perfeito, não, perfeito. Eu costumo dizer, e essa resposta veio muito naturalmente quando me fizeram uma pergunta numa rádio, assim, né? O que é coaching? E eu respondi, assim, muito naturalmente, né? Que coaching é uma ampliação de consciência. E depois eu mesmo fiquei refletindo sobre a minha resposta, né? Porque eu, por muito tempo, não consegui entender muito bem esses conceitos de consciência, de ampliar consciência.
E aí eu me dei conta, né, quando eu dei essa resposta, que por que ampliar a consciência? Porque a gente começa a se dar conta e olhar as coisas sobre perspectivas diferentes, sobre perspectivas maiores, mais amplas, sem estar olhando elas de apenas um único aspecto, de uma única forma, né? E o coaching, ele trabalha muito, na nossa escola, a gente trabalha muito dentro de competências, porque nós temos várias linhas, enfim, metodológicas, né? E o que a gente procura adotar para ter um direcionamento dentro da formação, né, é as linhas das competências de coaching que a ICF, que é uma instituição mundial, preconiza como competências importantes para um profissional da área. E quando a gente fala dessas competências, a gente está falando competências que servem para a vida da gente, né? Então, são competências de estado de presença. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, né? Quantos estão aqui e agora? Realmente sentados ou, enfim, em algum lugar, somente estando aqui na nossa live, né? A nossa tendência hoje, com esse monte de estímulo, é estar com o fonezinho de ouvido, mas a gente está aí lavando louça, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? E, mulheres, quem mais, né? Quem não, quem não? E aí, só que assim, ó, quanto eu estou presente quando eu estou fazendo isso, né? A gente tenta, assim, de todas as formas, estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas como é que é o nosso estado de presença? Então, como é que é o meu estado de presença com os meus filhos, se eu estou ali com eles respondendo algumas coisas e ao mesmo tempo respondendo o celular? Então, o coaching, ele começa a nos dar essa clareza quando a gente vai trabalhando as competências, né? Uma das competências é o estado de presença, né? A outra competência é a comunicação, a escuta. São 11 competências que a gente trabalha, né? Então, o quanto isso é importante para a nossa vida. E quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a ampliar a nossa percepção, né? E viver de uma forma mais leve. Eu usaria essa expressão. Viver de uma forma mais leve, né? É complexo, eu sei, a gente não consegue parar, porque a gente tem muita coisa, eu entendo, é isso mesmo, né? E a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas o que a gente muitas vezes não se dá conta, que a gente não consegue dar conta de tudo com a mesma qualidade, né? Então, muitas vezes é preciso e é importante priorizar. O que realmente é mais importante? Tá dando algum probleminha aí? Vocês estão me ouvindo? É o meu? É da Ana? Acho que é o meu, né? Voltou? Estava falando aqui das tecnologias, que é assim mesmo, né? Assim mesmo, gente. Ontem a gente fez um webinário ao vivo internacional. Caiu 2 vezes a conexão, pensa. Com 50 pessoas, né? Faz parte. Então, gente, assim, ó, o que a gente queria estar falando é um pouquinho desses conceitos, né? Quando a gente trouxe, né, Ana, a questão do desmistificar, né? É que hoje, assim, com essa expansão tão grande que veio aí do mundo, né, do coaching, a gente também fica se questionando algumas divulgações, enfim, que trazem o coaching como uma ferramenta muito mágica, de solução mágica de problemas, enfim, né? O coaching, assim, ó, ele é um processo com certeza muito mais rápido, né? Ele é um processo... Travou, mas já voltou, pessoal? Para vocês já voltou? Voltou. Eu tô vendo a Ana. Voltou. Tá. Voltou. Então, o coaching, ele é uma metodologia, né? Que ele traz resultados, sim, mais rápidos, mas ele não é um processo mágico, ele é um processo, né? Nesse processo, a gente é convidado a olhar para a gente mesmo, né? E se mover em direção ao que a gente está buscando. A gente precisa gerar, além da consciência, o movimento. Só ter um insight, neurologicamente falando, dentro da neurociência, né? Só ter um insight sem gerar uma ação não vai gerar o resultado que a gente quer. Então, todo o insight, todo que vem do processo de coaching, ele precisa ter uma ação e um movimento. E é isso que os profissionais formados têm, então, uma metodologia para que isso aconteça, né? Então, o coaching, na nossa escola, a gente procura estar alinhado com as competências
e usamos a metodologia, ou enfim, uma linha, né, de trabalho da neurociência para nos apoiar nesse processo, né? É interessante tu trazer essa questão das competências, né, que tu falou do ICF, né, que é um organismo que se fala de... É uma uma instituição entidade, né, mundial, mundial, que sem busca, fins lucrativos. e que busca dar esse suporte, né, dar essa, vamos dizer assim, essa condução de uma forma bastante ética também da profissão de Com coach, que hoje, certeza. infelizmente, não tem ainda uma regulamentação Não, aqui no Brasil, né, um conselho, não é exigido um curso superior, né, para não. ser coach, É. né? Então, esse é das questões, assim, é que a barreira de entrada para essa profissão ela é muito baixa, né? Sim, sim, sim. Então, daí que eu vejo, assim, desde a importância, né? Esse é um dos principais motivos que eu vejo de trazer essas falas aqui, essa roda de conversa, para que a gente possa lidar assim, com fatos, com questões bem específicas, assim, sobre a profissão, porque, assim, o trabalho que o ICA faz há anos, né? Desde 2003, né? Que tu começou nessa Sim, sim, caminhada, sim. né? Então, assim, é todo um trabalho sério, né, e ético, enfim, e que depois encontrou o ICF, né, para poder também, Sim. né, como parceiro, e tu faz parte também do ICF, né, Daisy? Uhum. E assim, é tão sério o trabalho, é tão rico, né, é tão, assim, especificamente, eu valido tanto, assim, que eu sinto essa vontade. É uma coisa, assim, essa coisa de fazer as rodas, né, tu falou da nossa ideia e tal, para mim, tá tarde pra gente fazer até, sabe? Assim, já demorou Que pra bom que gente tá trazer roda. acontecendo. Aham, que E eu bom. tava lá no curso de Leader Coach semana retrasada, né? Que terminou a Sim, última edição do Leader Coach. Eu tava te vendo assim, mas a gente tem que falar mais, né? E as sim, redes sim. sociais têm essa possibilidade da gente estar falando aqui agora, nesse momento. Nesse momento tem 10 pessoas aqui online, fora as que vão Sim, nos assistir nessas 24 horas, né? sim. E poder interagir com as pessoas, né, numa noite, durante a semana. Então, olha o que a tecnologia pode fazer pela gente, Pode. né? Então, É, quando a gente junta as duas coisas, né? O com trabalho certeza. sério versus as tecnologias, o que que dá para fazer de bacana? Isso aí. E nessa perspectiva, assim, quando a gente fala do coaching, né, eu entendo e a gente vive esse princípio, né, que o coaching, ele começa a ficar muito internalizado, então eu acredito muito na coerência, né, eu não consigo ensinar alguma coisa que eu não vivo na minha vida. Claro que, assim, ó, como ser humano, a gente tem altos e baixos, às vezes dá umas mancadas, por mais conhecimento e consciência que tenha, enfim, isso acontece, faz parte, né? Mas assim, ó, na maior parte do tempo, poder, né, estar consciente do que a gente está fazendo, das escolhas que a gente está fazendo nesse momento, né, das escolhas que a gente está fazendo nesse momento, porque é daqui que vão gerar as consequências. Então, eu vejo assim que uma formação, o coaching, ele nos ajuda nisso, né, ele nos ajuda a dar essa percepção. A gente pode até fazer algumas coisas que, enfim, que estão erradas ou que, né, nessa linha. Mas a gente já se dá conta e a gente tem a possibilidade de mudar as coisas quando a gente se dá conta, né? O problema é que quando a gente, muitas vezes e muitas pessoas, né, que não usam nenhum recurso, e eu não digo só o coaching, hoje tem inúmeros outros recursos para a tomada de consciência, né? Se a gente não busca recursos assim, a gente vive num lugar em que a gente não enxerga alternativas para a nossa vida, né? E a gente acha que é assim mesmo. E a gente entra naquele cenário normótico, né? Que o Capra já falava, que como se todas as coisas ruins, viver no sofrimento, viver em ambientes tóxicos fosse normal. Gente, isso não é normal. Não é normal. Nós nascemos para ser felizes, né? E essa escolha está em cada um de nós. Ninguém pode escolher isso para nós. Então, o que eu vejo é que o coach nos dá esse recurso de, apesar das diferenças, né? Das dificuldades, dos desafios, né? Seja lá o que for, das rupturas, né? A gente consegue ter recursos para sair desses momentos mais rapidamente, né? Porque Isso é não... interessante. É, Muito importante que tu tocou nesse ponto, porque
nessa coisa de profissionais que, de repente, desvirtuam um pouco do que vem a ser coaching, né? A gente já ouviu algumas coisas mais distorcidas. Às vezes a gente escuta, assim, que passa uma ideia de que seus problemas acabaram, né? E eu já ouvi isso, né? Já ouvi Sim, propostas, né, como a solução, né? Se você está se sentindo assim, isso vai acontecer, eu vou fazer assim e esse programa vai te ajudar. Então, a questão das fórmulas mágicas que a gente está falando, né? sim, Então, assim, os problemas, os desafios, a gente sempre vai ter, né? Tá fora do sim. nosso controle. A vida tá fora do nosso controle. Só que tá no nosso controle como a gente pode reagir frente aos desafios, né? Lidar com as Aí a gente pode situações. lidar. É Então, isso aí. como que eu posso lidar? O que que eu posso fazer para não ficar no papel da vítima, né? Uhum, O que que eu uhum. posso fazer? Então, eu vejo o coaching, né, o processo da primeira, vamos pensar assim, meu primeiro passo em direção ao autoconhecimento, assim, mais, assim, que realmente eu comecei a avançar mesmo foi quando eu fiz a formação. Até então eu era formada já em psicopedagogia, já me trabalhava na graduação, mas o coaching ele me trouxe o insight do movimento, Ai, né? que Bem como tu bacana. falou, assim, Sim, não adianta a gente ter insight, a gente conhecer, a gente, enfim, se a gente não fizer alguma coisa com isso, não. né? A grande Então o coaching diferença. foi o que... Isso aí, eu tenho uma frase, né, que daquele filme. Como é que é o nome do filme? Ai, me deu um branco, mas ele tem um filme, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Poder Além da Vida é o nome do filme, que ele tem uma frase assim que tem muitas pessoas que passam acordadas, né? E passam dormindo uma vida inteira, né? E passam uma vida dormindo. E que a grande diferença de sabedoria, o que é sabedoria? É o conhecimento posto em prática. Então, eu adoro isso, Uhum, sabe? Porque não adianta a gente ter 1 milhão de conhecimento se a gente não aplicar. Né? O que vai fazer a diferença é aplicar. exato. Então, esse conceito de que coach é movimento, coach é tomada de decisão e tomada de decisão com clareza, porque aí a gente está num processo, a gente está pensando sobre aquilo, a gente está analisando possibilidades, né? Então, o coaching, assim, ele tem essa perspectiva de uma formação, né? Poder te trazer recursos para atuar como um profissional. E eu costumo dizer assim, ó, antes de atuar como um profissional, a gente ser, né? Um profissional, a gente ser uma pessoa melhor, esse princípio, então aplicar os conceitos na nossa própria vida para daí sim eu fazer coaching com outra pessoa. A gente trabalha e procura trazer isso muito forte na formação. E também tem uma perspectiva para profissionais que querem aplicar essa metodologia dentro da sua própria área de atuação. Então tem muitos gestores que vêm buscar a formação que dão um salto na carreira, porque é um processo Uhum. intenso de olhar para a gente mesmo e de ter recursos para trabalhar com as pessoas, e ter recursos para trabalhar com a equipe. Né? É um processo muito lindo e muito rico. Né? De apoio mútuo, a gente trabalha com turmas pequenas, então a gente cria um vínculo muito grande entre os participantes e isso não se esgota quando termina a turma. Né? Então esse é um Isso é princípio bem bacana. importante. Eu mesma mantenho vínculo com praticamente todos os meus ex-alunos, né? Alguns mais, outros menos, mas assim, como são turmas pequenas, a gente cria um vínculo muito grande, a gente fica acompanhando, dá apoio. Então, acho que isso é muito bacana, sabe? Porque ele tem esses dois É. pressupostos, né? E isso é uma das grandes riquezas, assim, que eu olho nesses 10 anos de caminhada e fico, yes, sabe? É a questão da rede, né? A Sim, rede de pessoas que a gente vai fazendo, assim, que a gente vai pessoas que a gente vai conhecendo. A Ângela tá aqui, o Marcelo entrou agora, a Marina, assim, ó, tudo pessoas que vieram depois da minha formação, né? sim, E vieram porque eu tava nessa caminhada, né, também. Então, a com maioria certeza. foi a partir da formação em coaching, né? Que eu conheci alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém. Então, Sim, hoje eu trabalho muito com a lindo. Flávia Costa Silva, que não fez a formação, mas tu já conhecia ela, e aí, através de Sim, que eu conheci ela, e hoje ela é uma grande sim, parceira, né? Há 3 anos já. sim, sim. Que lindo, né? Então, isso É é que uma é grande bacana. rede. É, E é essa abertura que se trabalhar, né? E a formação é uma baita ferramenta para isso, de se trabalhar, né? Se conhecer, e aí a gente consegue estar aberto para as pessoas. A gente começa a com atrair certeza. pessoas novas que agregam, Sim, sim, acontecimentos também, oportunidades, a gente começa a enxergar oportunidades que a gente nem sim, enxergava antes, sim. né? Aham. Então,
É um Esse processo trabalho muito aqui é uma lindo. oportunidade, Com certeza, né? né? Então, eu acho que tem todas essas questões que precisam ser levadas em consideração, né? Essas questões, assim, do quanto uma formação enriquece a vida da gente, tanto nas perspectivas de grandes competências que estão sendo requisitadas nesse novo cenário, né, mundial. Inclusive, o Sandro está aqui. Sandro, me passaste ali aquele texto das top 10, né, competências do Fórum Econômico Mundial ali de 2020, e todas elas são competências de relacionamento, todas elas são competências comportamentais, né? Então, o quanto uma formação em coaching enriquece esse universo das competências comportamentais, né? Do relacionamento interpessoal, do trabalho em equipe, da tomada de decisão, a gente tem muito mais clareza para tomar decisão, que são competências importantíssimas que estão entre as 10 competências mais importantes para 2020, né? Criatividade, né? Para inovação, Criatividade, para resolver criatividade. problemas. Sim, problemas complexos, não é qualquer problema. São problemas Uhum. complexos. Então, o quanto a gente precisa dessas habilidades hoje em dia e o quanto uma Soft formação assim skills, Marcel está é, falando aqui. soft skills. O quanto Obrigada, professor. muito Marcelo é professor também. é muito bacana isso. Então enriquece muito, né? O nosso olhar, o nosso mapa de mundo, a nossa tomada de decisão, esse modelo, né? Claro, né, Ana, a gente é suspeita de falar, né? Porque a gente é apaixonada por esse universo. Sim. Mas fica aí o convite, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, enfim, da formação, a gente está fazendo, para a gente não comprometer muito o horário, a gente falou em torno de meia hora, né? A gente vai estar Eu estou fazendo cuidando aí. do horário aqui. Não, tá fechando 9 horas. A gente está fazendo aí uma. Então, essa roda de conversas, ela está só começando hoje, né? A partir da próxima semana, a Ana continua conduzindo as conversas com os alunos formados pelo ICA, para que cada um possa ir compartilhando a sua evolução, a sua trajetória, né? Como que era o antes e o depois da formação, enfim, né? Para a gente poder estar trazendo essa trajetória realmente do Instituto de Coaching e de várias pessoas que passaram por aqui, né? Então essa é a nossa intenção, para que a gente possa crescer juntos, né? Esse é o nosso objetivo. Eu quero compartilhar, assim, antes de encerrar, né, a missão e a visão do Instituto de Coaching, né? A gente realmente acredita que a mudança do mundo, ela acontece através das pessoas. Precisa mudar o nosso interno para mudar o externo. Então, eu fico muito encantada porque as pessoas que se aproximam do ICA, elas compartilham desse ponto de vista, né? Elas acreditam nisso também, elas se envolvem, elas entram de cabeça nesse universo para buscar serem pessoas melhores e para contagiar positivamente, né, o ambiente à sua volta, porque daí a progressão é geométrica. A gente nem sabe onde tudo isso vai parar, né? Então eu acho isso muito lindo e eu sou muito grata realmente por cada uma das pessoas que confia no nosso trabalho, que chega e que agrega, né, nesse projeto de transformação da sociedade, né? Fico muito feliz. Muito show. E eu fico super honrada, assim. Então, eu preciso contar, porque eu prometi para as pessoas hoje que eu ia contar do meu trabalho. E o meu trabalho nesse momento, junto ao ICA, é poder conduzir essa roda de conversas, né? Eu vou estar como anfitriã, né? Pelo ICA, como tu está hoje, né? Eu Isso. vou ser a anfitriã dos convidados e tudo gente que eu conheço, assim, que eu sei das histórias, mas que eu não falo há algum tempo. Então vai ser bacana até para eu poder saber, né, mais assim como é que está acontecendo. Eu já vi que vários deles estão com projetos novos, estão fazendo coisas diferentes. Então vai ser bem bacana. E eu também estou fazendo, podendo enxergar nessa etapa que eu estou hoje do meu autodesenvolvimento, que ainda tem muito pela frente, mas eu já caminhei um pouquinho, né? Uns Todos 10 temos, anos. né, Ana? Eu também venho descobrindo novas possibilidades de trabalho, né? Então é junto aqui com o ICA, conduzindo lives, é junto da Ângela lá no Flow Experience, que é uma imersão em inglês, é junto da Flávia, com o Amor que se Com certeza. realiza, e várias outras coisas que eu tô aí olhando e gostando muito. E aí a gente começa a enxergar que é possível fazer diferente, é possível ser mais leve,
É possível ter prazer no trabalho, né? Então são crenças novas que a gente vai conseguindo construir com a vivência, né, Daisy? Que Tu bacana, é isso também, né? mesmo. Tem várias Aham. crenças que te dão esse suporte, assim, para estar nessa Com caminhada todo tempo, certeza, né? com certeza, com certeza. E é muito lindo, assim, ver o movimento, ver as pessoas, ver aqui alunos que viram colegas, né? Clientes que viram É. amigos. Então, enfim, é muito bacana esse processo todo, né? Essa rede Olha o Sandro, realmente, que né? querido. Não, ele é um Um fofo. oceano de humildade. Que querido. Ai, aqui estava a Simara Que também lá de bacana. Bento, assim, tantas pessoas queridas, né, que acompanham o Uhum. trabalho e que compartilham realmente desse ponto de vista, né, dessa O mudança que a gente André está tá aqui propondo. também. Uhum. Muito legal, né? Sim. Então, gente, assim, Ai, eu Deise, acho que estou bem Ana, contente. eu também. Eu também, E eu acho que... parece que é a tua primeira live no Instagram. Agora eu vou entregar aqui. É a tua primeira live Ah, no Instagram, né? sim, a primeira live no Instagram, mas super Não, não parece. super tranquilo, de verdade. Ana, diz como tu tá se sentindo. Não, tava com o friozinho da barriga por causa dessa questão da tecnologia mesmo. Mas assim, fora isso, gente, eu amo o que eu faço. Então, essas coisas assim são desafios gostosos, porque o que eu puder fazer para ampliar, né, essa rede, eu quero poder fazer, né? Acho que essa é uma das minhas grandes missões, a missão aqui na Terra, além dos meus filhos, que eu quero deixar filhos muito alinhados nesse planeta, né? Eu também quero poder contribuir com cada uma das pessoas que passam aqui. E é muito bacana, assim, ó, porque esse contribuir é um compartilhar, na verdade. Em cada grupo, em cada curso, eu aprendo muito. Eu sou muito grata pelo que eu faço, porque me dá a oportunidade de rever várias coisas à medida que eu estou compartilhando e eu estou aprendendo, revendo, enfim, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma bênção realmente na minha vida e isso me mantém no plumo, né? Me mantém alinhada. Então, é só gratidão. Gente, muito Ai, obrigada pela participação de todos, pelo carinho, né, de quem estava nos acompanhando. E desculpa que a gente fiquem, não falou o nome. Não de deu para muitas acompanhar todo pessoas. mundo que entrou. A Jéssica também tá aí. É que essa expertise eu não tenho, eu disse pra Ana, aí já pediu demais no primeiro momento. Ah, eu tô indo, assim, tô avançando. Ainda não tô 100%, mas tô aumentando, né? Com a prática a gente vai Sim, aumentando. sim, é E eu isso, né? deixo aqui o convite, Deise, então, para Ah, quinta-feira que vem, no mesmo isso, horário, né? sim, 20h30, eu vou estar aqui no andar de cima, aí onde está a Deise, recebendo o Marcelo. Opa, caiu aqui. O Marcelo Penicioli, então, para o isso, bate-papo. isso aí. E até me emocionei aqui, chegou a cair o celular. Então, aí semana que vem, 8h30, eu pretendo estar aqui, podendo conversar com o Marcelo e poder também oportunizar que ele transborde, né, todo o conhecimento dele, as experiências que ele tem, que são muito legais. Legal. Tá bom? Então tá. Beijo, obrigada por todos os comentários. Sim, estamos num processo aí de evolução, todos juntos com certeza. Tá bom?